Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos sobre saúde e saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. E hoje vamos falar sobre um assunto que diz respeito à saúde mental dos indivíduos e da sociedade, especialmente dos jovens. Sobre o que nós vamos falar? Sobre a possibilidade de estarmos vivendo um período de empobrecimento da literatura musical. Lepo-lepo, tchê-tchererê-tchê-tchê, seguru-tchan e essas onomatopeias possíveis, né? Como é que isso repercute na cabeça dos indivíduos? E se isso tem a ver com empobrecimento ou não da nossa cultura? Quem falará sobre isso é o Rogério Curti, professor de português. E eu agradeço a sua vinda, né, a sua presença, para nos ajudar a pensar sobre isso. Sim, olá a todos. Na verdade, é uma questão importante, né? E não é nova. Já existem estudos sobre isso já há algum tempo. E a música, na verdade, ela faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia. Ela possui um discurso ideológico importante. Ela pode reproduzir a sociedade. Ela pode reproduzir o status quo, né, que é a manutenção de uma situação. Mas ela também pode ser resistente, ela pode ser modificação, pode ser transformação. Questionadora. Então, pode ser questionadora, ela pode ser um manifesto. Uhum. Então a música, ela tem um discurso ideológico e isso que a gente precisa observar. Então, sobre o seu questionamento, na verdade, existem duas respostas possíveis. Então, eu vou te fazer essa pergunta para ficar assim, direta. Estamos ou não estamos vivendo um período de empobrecimento cultural? Sim e não. Sim, porque existe de fato assim, uma tentativa de massificação da cultura e a música como uma forma de manifestação cultural, sem dúvida que há uma forma de massificação. E não porque também, paralelamente a isso, existe toda uma música, tem uma raiz cultural, por exemplo, que tem toda uma tradição, que tem uma relação afetiva, familiar, histórica, e isso acaba sendo importante. Então, sim, quando ela é um produto de massa, por exemplo, e acrítico, né? E não quando ela é representativa de uma cultura, de uma experiência, de um grupo. E então as duas respostas acabam sendo verdadeiras. O problema é que a gente não pode trabalhar sempre com generalizações, né, Curti? Por exemplo, nós temos nessa imensa sociedade brasileira de 203 milhões de habitantes, segundo o último censo do IBGE, nós temos manifestações genuínas, manifestações legítimas, espontâneas, verdadeiras, por meio da cultura popular. Talvez o que a gente vê hoje é a questão da mídia. Vamos pensar um pouquinho na questão da mídia. Se a gente comparar com algumas décadas anteriores, por exemplo, a década de 80, aquela década do rock nacional, também havia músicas, por exemplo, de caráter sexista, ou de banalização, por exemplo, da cultura, ou processo de massificação. Na verdade, a massificação, qualquer gênero musical está sujeito ao processo de massificação. Como diz na música o Papai Pop, né? Qualquer coisa que se move é um alvo e ninguém está salvo. Uhum. Então a cultura pop, que é uma faceta do capitalismo, ela pode se apropriar de qualquer coisa. Então qualquer gênero pode passar por um processo de banalização, qualquer um. A figura do Che Guevara pode ser vendida em boné da Disneylândia? Sem dúvida, sem dúvida. Uma vez eu vi, você falou do Che Guevara, eu vi numa loja do shopping, né, aqui de Uberlândia, vendendo uma camiseta por aproximadamente uns R$200, com uma estampa do Che Guevara. Imagina, né, exatamente alguém que lutou contra esse sistema. Hoje ele é um produto explorado pelo próprio sistema, ele é mercadoria. E essa é a questão importante. A cultura também pode ser transformada em mercadoria. E aí que começa o processo de banalização. De massificação geral, né? Isso. Então, como a gente estava dizendo, existem as manifestações legítimas, espontâneas, cultura popular, manifestações culturais espontâneas de pescadores nas vilas do litoral brasileiro, ou se não, de quilombolas, né? O músico sertanejo de raiz, como no interior de Minas Gerais, Goiás, ok. Mas a questão que me leva a esse questionamento sobre se nós estamos vivendo um empobrecimento é a questão da hegemonia midiática, né? É verdade. E aí que a mídia, na verdade, ela explora o que a gente chama de fórmula pronta. Uhum. Então existem fórmulas, por exemplo, para os diversos gêneros, e essas produções elas acabam seguindo essa fórmula pronta. E isso é o problema.
Parece que você ouve uma música termina, começa outra, e você não se dá conta da diferença, porque não há tanta diferença assim. E esse é um problema. Mas, de novo, um problema que pode acontecer em qualquer gênero musical. E a mídia acaba explorando exatamente essa fórmula pronta. Como eu estava falando, lá na década de 80, você tinha músicas de qualidade, paralelamente a essas músicas que passavam por esse processo de massificação. Hoje, eu acho que é um pouco mais difícil de você ter um espaço para esses gêneros que exploram mais essa questão da raiz, da cultura. Parece que a mídia ela se fechou um pouco para isso, né? Então nós temos muito mais as receitas, né, as fórmulas prontas, e isso é um problema. Mas não é um problema da cultura em si, mas é um problema da exploração, né, da mídia em relação a esses gêneros, no caso, que diminuiu muito. Exploração comercial, né? Porque Sim. em vivendo em um sistema capitalista de produção, o objetivo qual é? Produzir a mercadoria, colocar em circulação, vender e lucrar sobre. E esse processo pode ser, inclusive, sobre objetos culturais, né? Música, livros, palestras, filmes, enfim, né? Toda possibilidade de se transformar algo genuíno em mercadoria empacotada para a venda. O que a gente chama dos enlatados, né? Quando a gente fala daquelas séries, por exemplo, estadunidenses, a gente fala dos enlatados. Mas esse enlatado ele pode acontecer aqui mesmo, com uma cultura que historicamente seria genuína. Então, qualquer cultura, qualquer manifestação cultural, ela pode ser massificada. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Mas o que é legal também é que essa massificação, por exemplo, dessa cultura, que é genuína, ela não consegue se estabelecer 100%. Sempre fica aquela raiz, sempre fica aquela resistência. E um gênero hoje puro eu sinceramente eu não consigo pensar em nenhum, assim, né? Nada que não tenha sofrido uma certa influência desse processo de massificação. Mas talvez para alguns que não tenham muita certeza sobre o que ele está falando, qual que é a diferença de cultura de massa ou cultura popular, por exemplo. Eu gosto de usar a questão da comida. O que seria uma representação da cultura de massa? Só para a gente materializar isso. Seria o Big Mac. O Big Mac é uma cultura de massa, ou a Coca-Cola. O pão de queijo já é a cultura popular, é aquilo que tem uma tradição, que tem uma raiz, que tem uma história. Aí eu sempre comento assim, quando você vai comer um pão de queijo, provavelmente todos já tiveram aquela experiência de ir à casa de uma avó, de uma tia, ou mesmo na casa dos pais, e na hora de ir embora, por exemplo, despedir, a pessoa fala assim, não, fica aí, eu vou assar um pão de queijo, vamos tomar um café. Isso é a cultura popular. Isso tem a ver com a nossa história familiar, tem a ver com a nossa vida afetiva. Diferente de um Big Mac, por exemplo. Ninguém chega na casa de uma avó, aí na hora de ir embora, a avó, não, fica mais um pouco, eu vou preparar um Big Mac para você. Isso é impossível. Não dá para fazer. E não dá para fazer aqui no Brasil. Mas às vezes uma família dos Estados Unidos faz. Não, também não. Sim. Porque é um processo industrial. Existe uma industrialização por trás. No próximo bloco, Kurt, nós vamos falar sobre, mas quais seriam os problemas disso? No sentido de quais efeitos, né, a cultura industrializada de massa pode provocar na sociabilidade, por exemplo, Sim. das pessoas e na sua própria saúde mental, ok? Vamos lá. No próximo bloco voltamos com essa discussão. De volta ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o professor de português Rogério Kurt, discutindo conosco como que a cultura de massa, a cultura industrializada, talvez esteja empobrecendo ou não, né, a nossa maneira de enxergar o mundo. E é sobre isso que eu quero que a gente fale agora, Kurt. Por que nós, humanistas, né, ou as pessoas que lidam com as humanidades, sociologia, história, psicologia, português, por que nós questionamos tanto a industrialização da cultura, a massificação da cultura? Você acredita que ela possa produzir efeitos colaterais negativos na sociabilidade humana? Sem dúvida, porque, como a gente diz, a massificação significa um posicionamento acrítico
Então você já não mais seleciona, não filtra. Você simplesmente aceita aquilo, né, e reproduz. E é engraçado que, como nós estamos submetidos a esse processo de mercantilização da cultura, aí o que acontece? Não sei se você reparou que as músicas hoje elas duram muito pouco. Duram assim, elas ficam no sucesso durante 6 meses, 1 ano no máximo. Aí depois elas simplesmente desaparecem ou são consideradas músicas velhas. Mas por que isso? Porque as músicas precisam ser renovadas para que se possa vender o tempo todo. Então não mais interessa ficar com uma música fazendo sucesso durante 2 anos, 3 anos, 4 anos. É preciso que elas envelheçam. E isso significa que o que vai entrar no lugar vai ter diferença em relação ao anterior. Ela vai ser só o mais do mesmo. Vai ser a mesma fórmula, mas agora com uma roupagem um pouquinho diferente para que ela possa ser vendida como algo novo. Ser vendida, né? Como algo novo. A música acaba não sendo nova. Acaba sendo uma reprodução de uma receita, como eu já disse antes. Na dimensão da psicologia, nós podemos, inclusive, fazer a seguinte crítica, de que essa mercantilização da cultura acaba sendo, em algum grau, a mercantilização das pessoas, Sim. que acabam se relacionando com aquilo que é tão interno, subjetivo, que é a música, por exemplo, né? Mas se relacionando com uma mercadoria. É verdade. E aí a pessoa, às vezes, ao invés de ter uma identidade existencial, pessoal, ligada à originalidade de um processo, né? A sinceridade de um processo, como, por exemplo, a sinceridade de se tomar café e comer pão de queijo na casa da avó, substitui esses processos humanos, sinceros, legítimos, espontâneos, afetivamente legítimos e espontâneos, por processos coisificados em se relacionar somente no contexto do shopping, ou do consumo somente da música mercadoria, né? É verdade. Ou do filme mercadoria, ou do programa de televisão mercadoria, ou do teatro mercadoria, e aí a gente não vive mais a espontaneidade do existir humano, e sim nos transformamos em consumidores. Isso incomoda, né? Eu me lembro até daquela música Shop Sense, né, dos Mamonas, em que ele diz assim, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. E aí dá a impressão de que ele está falando de si mesmo, né? Ou só dele, ou do grupo, e na verdade ele está fazendo uma leitura da própria sociedade. A música, ao se transformar em mercadoria, ela acaba se relacionando com a felicidade. Mas não aquela felicidade legítima, como você disse, mas uma felicidade que também acaba sendo um produto a ser comprado. Artificial. Então nós precisamos comprar a felicidade o tempo todo. Por isso essa renovação das músicas, renovação não mais como algo novo, mas como algo, uma outra coisa daquilo que já foi apresentado antes. Mas precisa ser um novo produto, né? Mesmo que seja o mais do mesmo, para que a gente possa comprar e ser feliz o tempo todo. Mas essa felicidade condicionada a um crediário, como diz a música, ou condicionada a um consumo. E esse é o problema. Eu penso que uma das facetas desse problema é que quando consumimos música, mercadoria, deixamos de ser ouvinte para sermos consumidores. Sim. Quando assistimos a vídeos, programas, filmes, sem a sinceridade, a espontaneidade e a legitimidade da produção, deixamos de ser telespectadores sinceros para sermos consumidores. E aí está o empobrecimento. Nos reduzimos, ao invés de sermos humanos, passamos a ser consumidores. E aí, no consumo, muitas vezes, nesse consumo massificado, não há reflexão, não há questionamento. E esse é o problema. E é o grande problema, né? E o que é mais sério, né? Quer dizer, não mais, mas tão sério quanto isso, é que nós simplesmente aceitamos que isso é a melhor coisa. Então há essa ilusão, ou esse fetiche da mercadoria, que nos faz pensar que isso é realmente bom e que nós não estamos consumindo algo ruim. E uma outra coisa que a gente percebe muito é assim, as pessoas acham que é bom porque gostam. Eu gosto, então é bom. Mas o que a gente tem que entender é que até o gosto ele pode ser massificado. Por exemplo, tomar uma Coca-Cola não faz de mim alguém diferente dos outros. Muito pelo contrário. Faz com que eu, em algum ponto, eu seja igual a todo mundo. Ou então, comer um Big Mac também. Aí você fala assim, então comer um pão de queijo também. Não. Porque o pão de queijo, ele me traz uma memória afetiva, uma relação familiar de produção e de preparação, de tradição, que os outros 2 produtos não trazem.
de envolvimento, né? De né? participação. Aquela relação interpessoal, aquela relação familiar, aquela relação amistosa. Agora, Kurt, no próximo bloco a gente pode discutir uma questão que eu acho muito importante, porque se você tem novas gerações formadas nesse contexto de consumo passivo, acrítico e não reflexivo, de músicas, de vídeos, de programas, de filmes, de teatro, de leitura, né? Que existe uma indústria cultural da literatura também. Essa nova geração é uma geração que acaba sendo empobrecida. E aí, quando a gente vai para uma sociedade da violência, né, da insensibilidade, acho que não está tão difícil de explicar por que estamos vivendo tantas múltiplas formas de violência e insensibilidade a nível social. Falamos sobre isso no próximo bloco. Voltamos já falando sobre como a indústria cultural e a industrialização, né, da cultura acaba empobrecendo a sociabilidade humana. Forman, há 18 anos atendendo gerações. Já imaginou como seria um supermercado online? Escolher os produtos com um clique, fechar o pedido e agendar a entrega, tudo isso pela internet. E você ainda escolhe como quer pagar, com dinheiro ou cartão. Então pare de imaginar, faça sua compra agora no mercadovarejista.com. Voltamos discutindo como que a industrialização da cultura, música coisificada, filme coisificado, teatro, literatura mercantilizada tem empobrecido a humanidade. Porque eu acredito que sim. Mas eu acredito que, paralelamente, como você disse, nós temos manifestações legítimas, né? Tem vilas de pescadores, tem quilombolas, tem as vilas rurais com música sertaneja de raiz, temos. Só que essa produção não tem espaço na grande mídia. E aí o que tem espaço na grande mídia é o que dá lucro, da Ibope, etc. E aí é a lógica da mercadoria. E o problema da lógica da mercadoria, Kurt, eu acredito que seja o monotema, né? As Sim. músicas só sobre um tema, só sobre um tom. Igual você falou, nem parece que mudou de música, porque é o mesmo ritmo, o mesmo esquema, né? As novelas, os filmes, os livros. E essa monotonia acaba empobrecendo os processos cognitivos, porque a pessoa só ouve um tipo de tom, um tipo de batida, um tipo de tema. Ela não pensa sobre outras possibilidades. Aí quando ela vai para a realidade é múltipla, ela não sabe lidar com a complexidade da realidade, porque teve seu psiquismo sequestrado pela monotonia. É verdade. E assim, por exemplo, tem gente que às vezes questiona assim, mas isso é um discurso moralista, por exemplo, questionar as músicas que falam sobre sexo, por exemplo. Não há problema em falar de sexo. O problema é falar só de sexo. E usar o sexo não como um tema a ser discutido, mas como um apelo mercadológico. Esse é o problema, que é o problema de transformar tudo em objeto, tudo em mercadoria. E eu sempre falo que as mulheres, em geral, normalmente são as mais vitimadas pelo discurso da sexualidade da música, do tema da música. E esse acaba sendo um problema. Aí você pode falar assim, mas espera aí, mas Chico Buarque também falava de sexo. Existem muitas músicas do Chico Buarque, por exemplo, que falam sobre sexo. Sim, mas existem outros temas que são explorados, né? E esses outros temas fazem com que a gente tenha uma visão mais aberta, mais ampla da realidade. E o sexo, obviamente, que faz parte. Então, você pode falar sobre isso. Tem aquela música Beija Eu, por exemplo, do Arnaldo Antunes, interpretada pela Marisa Monte, pelo menos a versão que eu conheço. Ela fala sobre sexo. Ela tem essa temática.
Mas não é só isso. Existem outros temas que devem e podem ser explorados. E como é que esse tema também é trabalhado? Não é uma questão de moralismo, é uma questão de valorização, é uma questão de respeito, é uma questão de entender o outro como pessoa e não como objeto. Então, o tema não é problema. O tema o modo como ele é abordado que pode ser problemático. Por exemplo, os pintores de qualidade, eles usam das cores, tem a minha cor, mas em todas as possibilidades das cores para configurar um quadro. Sim. O Chico Buarque usa da temática sexo, mas todas as possibilidades relacionadas ao sexo. Que seja o prazer, que seja a dor, que seja o luto, que seja as relações simbólicas de sexo e morte, as relações simbólicas de sexo e poder, as relações simbólicas de sexo e política. Então, o tema sexo, mas um caleidoscópio de possibilidades. Sim. Enquanto que na produção cultural massificada, o sexo está sempre como prazer, 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 prazer e prazer. E muitas vezes de forma machista, coisificada. E é isso que eu estou chamando de monotemática ou monotonia. E aí, no caso, ele acaba sendo um produto em série. Então, e outra coisa, e esse prazer também ele precisa ser imediato. Porque na música seguinte precisa se buscar o mesmo prazer de novo, mas com a falsa ideia de que é diferente. E então as pessoas elas passam a ser vistas como objeto, como mercadoria, e elas podem ser quantificadas, elas podem ser colocadas assim, uma atrás da outra, e as pessoas vão conquistando, entre aspas, não é conquistando, mas elas vão consumindo uma atrás da outra. E isso é um problema que incomoda, que me incomoda, porque uma vez perguntaram para mim, né, eu tenho 2 filhas, por exemplo, aí perguntaram para mim, que tipo de namorado você quer para a sua filha? Eu falei assim, alguém que a trate como pessoa e não como objeto. Se ela fizer isso, está ótimo, já é uma grande conquista. Que essa pessoa veja minha filha como uma mulher, como um ser humano, e não como um objeto, ou como mais um objeto, que seria o mais grave ainda, né? Então a música, muitas vezes, essa música mercadológica, ela nos vê como objeto, né? Como consumidores, mas também como mercadoria, porque também nós somos vistos como mercadoria nesse processo de mercantilização. Sim. Isso se relaciona diretamente com as teorias do fetiche, né, da mercadoria na sociedade capitalista. E isso que eu quero deixar claro para o telespectador, que não é necessariamente uma opinião pessoal do Kurt, uma opinião pessoal do Leonardo. Existem ciências por trás dessas análises, né? Sociologia, história... Escola de Frankfurt, por exemplo. A Escola de Frankfurt, com Theodor Adorno, Max Horkheimer. O curso de letras deve fazer essa discussão, com certeza, de forma apropriada, né? A psicologia. Verdade. Então não é moralismo puro e nem opinião pessoal. Existem ciências. Porque todo texto ele tem uma intencionalidade. Não existe texto neutro. Não existe texto sem intenção. E essa intenção, como eu já disse, ela pode ser de reprodução da realidade ou pode ser de transformação ou de reflexão. Então é isso que nós temos que analisar, por exemplo, quando a gente faz uma interpretação de texto. Aí você diz assim, mas música é texto? Sim. É discurso ideológico? Sim. Uma música ela pode ser, por exemplo, preconceituosa, discriminatória? Pode. A música, por exemplo, ela pode favorecer o consumo de bebidas? Pode. Então ela pode manifestar qualquer discurso ideológico, que pode ser positivo ou negativo para a sociedade. E isso é um critério de avaliação. Não significa que é o único critério, nem estou dizendo que é o melhor critério, mas é um critério importante e que deve ser considerado. Então, quando eu escolho uma música, por exemplo, para ouvir, eu tenho que estabelecer critérios, né, para estabelecer o que é de qualidade e o que não é de qualidade. Aí você pode dizer, mas esses critérios são pessoais. Sim, alguns são. Outros, eles são mais objetivos, eles são mais criteriosos, eles são mais científicos, por exemplo, como você citou. E esse processo de massificação, ele é cruel. Ele é cruel com todos. E o que é importante deixar claro é que, por exemplo, a gente costuma criticar a juventude atual, mas a juventude, na verdade, ela é mais vítima do que promotora desse discurso. E isso, então, nós temos que cuidar dela. É o nosso papel. Por isso que eu uso muito a expressão de que parte dessa mídia hegemônica acaba sequestrando subjetividades. Sequestra não só subjetividades, mas os próprios processos psíquicos dos seres humanos. E aí eu, de novo, afirmo que se nós
pretendemos entender por que a sociedade tem vivido múltiplas violências, vale a pena a gente começar a questionar que tipo de música a gente está ouvindo, que tipo de vídeo, filme, programa nós estamos assistindo, que tipo de programa, de projeto de lazer nós estamos tendo, praças ou shoppings, né? Tudo na base de se comprar um ingresso, ou nós estamos abandonando, então, a legitimidade espontânea da produção do lazer conjunto, com a família, com os colegas. É verdade. Né? Pra isso. E é uma realidade anunciada, né? Tem um livro que você conhece bem, né? Chamado Admirável Mundo Novo, e em que ele diz exatamente isso, que a questão da felicidade é a principal moeda para se, como é que eu expresso? Para se comprar o outro. Então, assim, se eu te oferecer, olha, o que você acha de ficar numa prisão, por exemplo? Eu falei, não, eu não quero uma prisão, ninguém quer uma prisão. Mas se eu te oferecer um dinheiro, por exemplo, e esse dinheiro representar para você felicidade, ou algo que para você representa felicidade, você aceita, você se submete. Isso pode acontecer com qualquer coisa, com um produto que você consome, com um alimento, com uma comida, ou como uma música, ou como um filme. Então você oferece a felicidade, mas não aquela felicidade verdadeira, mas aquela felicidade mercadoria, mercadológica, que você compra para ter aquela felicidade. Ou então que você se vende, que é o mais duro, né, de ouvir. Você se vende para ter aquela felicidade. E a gente precisa lutar contra isso. Né? É difícil? É. Porque nós também somos vítimas disso. Todos nós, sem exceção, independentemente da geração. Mas o fato de estarmos aqui discutindo já é um bom caminhar nesse sentido de levantar a discussão, né, e a reflexão. Eu te agradeço, Curti, por trazer essas pérolas todas de análise. Muito obrigado. Eu que agradeço e a oportunidade. Se você precisar... Estamos aí. Né, vamos conversar mais, né? Conversar sempre é bom. E falar mais sobre isso. Obrigado. Também agradeço a sua audiência. Se você gostou, assista novamente, chame pessoas para assistir junto, compartilhe lá no canal da gente.com.br. E até a semana que vem com mais um Fale Mais sobre isso.